Ministério Público, Dr. Eduardo Ram, requereu produção de sustentação oral por ocasião do julgamento do processo 8.522/2020, relatado pelo ministro Walton. Conceda a palavra ao relator para apresentar resumo de seu relatório ou requerer-lhe a dispensa. Requeira a dispensa, senhor presidente. É regimental. O senhor representante do Ministério Público deseja se manifestar? Obrigado, senhor presidente, senhores ministros, senhor relator, senhor advogado. Senhor presidente, apenas para ratificar a manifestação do Ministério Público constante dos autos. Obrigado. Em discussão e votação é a decisão da... Perdão. Eu concedo a palavra ao doutor Eduardo Ram para produzir sustentação oral por 10 minutos, sem a parte, em nome de Francisco Zé Trindade Távora e Paulo Sérgio Iglesias. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos ministros, excelentíssimo membro do Ministério Público. Eu gostaria de fazer primeiro um registro de agradecimento ao ministro Walton de ter adiado esse julgamento por uma sessão para que este advogado pudesse ir a uma consulta médica. Então faço esse agradecimento em público pela essa gentileza do ministro relator. Eu estou aqui representando dois dos tidos como os responsáveis nessa tomada de contas. O general Paulo Iglesias, que ele era gestor de uma unidade hospitalar do Exército, localizada em Campo Grande, e o senhor Francisco Távora, general que ocupou o cargo de diretor substituto da Diretoria de Saúde aqui do QG do Exército, aqui localizado em Brasília. Com relação ao senhor Paulo Iglesias, toda a unidade técnica, as manifestações técnicas produzidas nos autos, elas são unânimes em reconhecer a prescrição pelo período de 10 anos e também da dificuldade de se promover uma defesa eficaz em decorrência desse prazo. E a defesa, em relação a esses pontos, ratifica e reitera essas manifestações técnicas e concorda plenamente. Contudo, com relação ao responsável, tido como responsável, o general Francisco Távora, a nossa defesa tem alguns esclarecimentos a fazer. Os fatos, eles são decorrentes do ano de 2008. A unidade técnica, ela entendeu que, como as investigações no Exército ocorreram a partir de 2012, tal fato, então, teria interrompido o prazo prescricional. Só que entre o início das investigações em 2012 até o início da tomada de contas especial, transcorreram-se mais de 5 anos. A presente tomada de contas, ela foi instaurada somente em 2019. A defesa trouxe, inclusive, um precedente do Supremo, do ministro Gilmar Mendes, que ele tem um entendimento acerca da unicidade da interrupção da prescrição nos casos em que o TCU busca ressarcimento ou busca sancionar órgãos, servidores e terceiros. E o Supremo entendeu, neste caso, envolvendo o Tribunal de Contas da União, este tribunal, que o prazo prescricional seria de 5 anos. Então, nós entendemos, a defesa entende que se aplica, esse precedente do Supremo, aplica de forma in totum ao presente caso, tendo em vista que as investigações pelo Exército começaram em 2012 e a instauração da tomada de contas somente ocorreu em 2019. Fora isso, existe um outro fato que inviabilizou uma defesa eficaz por parte do general Francisco Távora. Esse fato foi a destruição de todos os documentos relativos ao processo administrativo no Exército. Então, todo o processo administrativo que foi tido como a decisão deste servidor como irregular foi destruído. E ele ficou impossibilitado de como ele exercia a função máxima como diretor de saúde dentro do QG. Ele ficou impossibilitado, então, de utilizar elementos documentais probatórios
de que a decisão dele não foi isolada ou pessoal, mas sim baseado em análises técnicas feitas por toda a hierarquia abaixo da sua diretoria. E um último esclarecimento que eu faço é uma pequena divergência entre a diretoria técnica da SESEX, que entendia que é uma questão de superfaturamento de uma ata de registro de preços de equipamentos médicos, que foi aderida, que foi feita no município do Rio de Janeiro, e que a análise da orçamentação dessa ata, a unidade técnica, a diretoria técnica da SESEX entendeu que competiria à diretoria de saúde, sendo que a manifestação do Ministério Público nos autos entende que não. Essa análise da orçamentação dos valores, da verificação dos valores, competiria então às unidades técnicas dos hospitais descentralizados do Exército nas unidades da Federação. São essas as minhas ponderações, agradeço e reitero o agradecimento ao ministro Walton em relação ao adiamento da pauta do julgamento desse processo. Obrigado. Com a palavra o relator para apresentar seu voto em minuta de acordo. Senhor presidente, senhores ministros, indo direto aos principais tópicos, em relação ao senhor Paulo Iglesias, ordenador de despesas do Hospital Geral de Campo Grande, verifico que as ordens de compra de equipamentos médicos vieram prontas da Diretoria de Saúde do Exército, com a determinação expressa para adesão à ata de preços superfaturada, realizada pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Essa limitação do espaço discricionário dos gestores dos hospitais, comprovada de forma documental, também está corroborada por depoimentos testemunhais nos autos do inquérito policial militar que descrevia ordens superiores para que os hospitais não realizassem outra licitação, mas apenas fizessem a pronta adesão à ata de preços superfaturada. Essas circunstâncias justificariam o julgamento de irregularidade com ressalva daqueles responsáveis pela gestão dos hospitais. Da mesma forma, está amplamente comprovada a responsabilidade do diretor de saúde, Sr. Francisco Távora, signatário dos ofícios que determinavam a adesão à ata de preço superfaturada. O superfaturamento está cabalmente demonstrado pela comparação da ata superfaturada com preços de outras 23 licitações realizadas pelo Poder Público no período de 2006 a 2009 para exatamente os mesmos equipamentos hospitalares adquiridos então. O responsável não adotou providências mínimas para efetuar a análise dos preços, para demonstrar eventual vantagem na compra por adesão e impediu a realização de licitação pelos próprios hospitais. A conduta do gestor demonstra culpa grave, incompatível com o padrão de conduta esperado para a função que exercia, mesmo que, naquele momento, estivesse apenas substituindo o titular do cargo. Portanto, senhor presidente, julgo regulares, com ressalva, as contas dos senhores Paulo Iglesias, Walter Júnior, Francisco Monteiro, Lucas Lopes e Valdecir da Silva, e julgo irregulares as contas do senhor Francisco Távora e da empresa Microvil Comércio e Representações, com imputação de débito e multa. Em atenção à manifestação do advogado sobre a prescrição, relato que o termo inicial para o prazo é 22 de março de 2012, data em que as irregularidades foram conhecidas por meio do relatório de informação 17, peça 26 dos autos, considerando as ocorrências de apuração dos fatos e as notificações dos responsáveis, todas listadas pela unidade especializada,
e, com a Secretaria, concluo que não houve a prescrição em nenhuma das modalidades, ordinária ou intercorrente. É como voto, senhor presidente. A matéria está em discussão, em votação, é a decisão da primeira Câmara.